Como é difícil formar os filhos e os netos nos dias de hoje, mas como os santos anjos podem nos ajudar e multiplicar por 1000 a nossa capacidade de fazer bem às crianças e aos jovens, sobretudo aqueles que estão sob a nossa tutela, sob a nossa educação. É esse tema importantíssimo que nós veremos hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja muito bem-vindo a este apostolado. Eu repito, seja muito bem-vindo, sobretudo aqueles que estão chegando pela primeira vez. Eu queria dar uma notícia, que toda sexta-feira o canal dos Santos Anjos, promove uma Santa Missa. São sacerdotes que se revezam e garantem que toda sexta-feira uma Santa Missa na intenção de todos aqueles que naquela semana se inscreveram ou já estando inscritos compartilharam algum vídeo, enfim, todos aqueles que ajudam este apostolado a se expandir, em especial os membros do grupo apóstolo dos Santos Anjos. Esses assim já têm, por assim dizer, automaticamente várias santas missas por ano em suas intenções. Mas você pode colocar suas intenções particulares no link na descrição do vídeo. Esse link vai levar você para o WhatsApp dentro mesmo do seu próprio celular. É um link que direciona para o WhatsApp do nosso canal e você ali pode colocar as suas intenções para a missa dessa sexta-feira. A missa tem um valor infinito e aproveite que nosso assunto de hoje é falar sobre a educação dos filhos, dos netos, e coloque na intenção da missa para que Nossa Senhora, para que Nosso Senhor, para que os santos anjos os iluminem nessa tarefa que é uma das tarefas mais importantes e mais nobres. Uma das tarefas mais nobres, mais importantes, é lidar com as almas, é lidar com a alma humana, é formar as pessoas que devem ser o futuro da sociedade. Agora, a gente vê que é dificílimo hoje educar. Eu ouço de vários pais, de vários avós, que diz o seguinte: puxa, a gente ensina uma coisa em casa, a criança vai para a rua, vai para o colégio e volta completamente mudada. É uma tarefa meio ingrata, porque a gente ensina uma coisa, quando no ambiente em que tem pessoas da mesma idade, aquela criança, aquele jovem acabam aprendendo outra coisa. Como então fazer, como um pai, uma mãe, um avô católico, como é que a gente deve enfrentar essa situação? E a primeira coisa é a gente reconhecer que de fato é complicado, é complexo e é difícil. Agora, nós temos um fator que pode multiplicar, eu falei por 1000, mas é muito mais, multiplicar a eficácia da nossa formação. E para nós sempre ficarmos tranquilos, eu repito isso sempre, a gente deve, em primeiro lugar, constatar esse fato de que uma outra pessoa tem uma inteligência própria, ela tem uma vontade própria. E Deus deu o livre-arbítrio, não foi só para o pai ou para a mãe, ele deu o livre-arbítrio para todos. Agora, o livre-arbítrio não é a liberdade para fazer qualquer coisa, mas é me dar uma vontade de maneira que eu livremente escolha fazer o bem. Deus não deu a vontade para eu escolher fazer o mal, mas existe a possibilidade de eu escolher mal. Porque se não tivesse essa possibilidade, eu seria um robô e eu não teria capacidade de amar a Deus, de amar ao próximo por amor de Deus. Enfim, então, aquela pessoa que eu estou formando é muito diferente, completamente diferente da relação com um pet, com um cachorro, com um gato, é completamente diferente, porque o cachorro e o gato não têm inteligência e não têm vontade, eles têm instinto, é outra história. Mas a criança, ela tem uma vontade. E formar a vontade, de maneira a facilitar que a pessoa lá na frente escolha o bem e não o mal, isso é uma tarefa nobilíssima, uma tarefa belíssima e muito importante. Acontece que a pedagogia moderna quase que trata, ou ensina a gente a tratar, a criança como se fosse um pet. Então um bonequinho em que eu devo curtir. Até ficou, essa expressão ficou no vocabulário corrente atual. Não, eu vou curtir o meu sobrinho. Uma vez eu tive o meu irmão teve um filho e uma pessoa chegou para mim e disse: então você já curtiu o seu sobrinho? Eu fiquei assim, puxa, curtir o sobrinho, coitado do sobrinho, ele não é feito para eu curtir. É claro que eu acho agradável estar com o sobrinho, é sempre muito interessante observar as crianças. Mas aquela criança, ela tem uma vontade, ela tem uma alma imortal. Uma vez que ela foi criada, ela não vai deixar de existir mais.
Ela foi criada para a eternidade. Agora, o que vai ser o destino daquela criança vai depender do que ela mesma vá escolher no futuro, né? Como formar a vontade dos filhos e dos netos para que eles escolham o bem tenham esse merecimento da felicidade eterna no céu, essa é a grande questão. E é claro que não é num vídeo que eu vou resolver tudo, mas o que eu queria focar num aspecto só, que é o aspecto seguinte. Então, a formação da vontade. E existe uma lei, eu estou usando para isso, já citei várias vezes, o Catecismo dos Anjos, dos monges franceses da Abadia do Barru, e para quem para alguém acompanha, na página 258, ele trata a respeito da importância de todos aqueles que querem formar outras almas, querem fazer apostolado com outras pessoas, a importância de recorrer aos santos anjos. Mas não é assim uma coisa genérica para que os anjos ajudem, é também. Mas é importante a gente entender o porquê. Veja só que interessante. É sobretudo na nossa vida espiritual e na nossa carreira apostólica que os santos anjos podem mostrar toda a potência, todo o poder da sua amizade, se nós sabemos invocá-los com simplicidade e fé, né? Fé, portanto, lembre-se que fé não é um sentimento. A fé é um dom de Deus dado à razão. Isso é uma coisa que está acima da razão, uma coisa que Deus revelou e que eu acredito porque Deus revelou, não porque eu entendo inteiramente. Então, a fé é um obséquio, é um favor que Deus dá para a minha razão. Veja só. Os anjos, apreciando exatamente as dificuldades do nosso ministério e o alcance dele, porque o alcance, se eu conquisto uma alma, se eu ensino uma alma a escolher pelo bem, isso pode ter um alcance enorme. Eu não sei se de repente o filho ou o neto que eu estou formando, ou o sobrinho que seja, se ele lá na frente vai ser um missionário que vai catequizar toda a região da Ásia, uma região da Ásia, por exemplo, quem sabe? Então, os anjos sabem o alcance desse ministério e também os obstáculos em nós mesmos e nas almas que nós estamos tentando formar. E eles podem agir em consequência por eles mesmos ou por seus celestes colegas, ou seja, pode ser diretamente o meu anjo da guarda e o anjo da guarda dos outros. E eles fazem muito mais eficazmente dependendo das nossas orações. As nossas orações dão mais armas, por assim dizer, a nossos anjos. Por quê? E aqui vem a razão interessante. Nós devemos, de fato, nos lembrar que a ajuda angélica, como toda a graça de Deus, é regida pela grande lei da providência. Qual que é a lei da providência? Providência, com P maiúsculo, é Deus enquanto agindo. E se pode falar de, por assim dizer, leis da providência, ou seja, modos de agir que normalmente a providência usa. E que ela vai medir o quanto ela dá de graça dependendo da quantidade e do fervor da oração. A providência pode dar uma graça completamente independente de eu pedir? Pode, e ela faz muitas vezes. Mas normalmente a providência ela age dependendo da oração. Então, eu recorrer aos anjos e ao alimentar em mim mesmo a convicção da presença deles o tempo inteiro ao meu lado, ao lado do filho, ao lado do neto, ao lado do sobrinho, ao lado do aluno. Catequistas, por exemplo, quanto mais a gente poderia ensinar se nós tivéssemos mais fé na ação dos anjos do que na nossa própria palavra, né? Se nossa fé fosse mais simples, mais viva e o sentimento da presença de nossos anjos, do seu amor, do valor dos seus serviços. Se nós fôssemos mais atentos às suas inspirações, mais prontos a pedir o seu auxílio e mais confiantes na sua ajuda, que força por nós mesmos e para o nosso ministério de educar. Quantos erros seriam evitados, quantas dificuldades seriam vencidas, quantas quedas seriam evitadas e quantas tristezas seriam poupadas. Os anjos vivem conosco, vivamos também com eles.
a nossa solidão, que é fonte da tristeza e do desânimo, seria rompida. Vamos, essa via de evangelização é muito dura para ser vivida sozinha. A educação dos filhos é uma coisa dura. É muito mais fácil deixar o filho ver no celular, deixar o filho ver na televisão o tempo todo, do que realmente formá-los. E não é formá-los simplesmente, senta aí que eu vou te ensinar, não é isso. Mas é procurar ler livros que tratam disso, São Marcelino Champagnat, por exemplo, sobre a educação dos filhos. Enfim, os anjos podem nos guiando para a gente encontrar o material certo e a estratégia certa para cada situação. Ao invés de simplesmente jogar o filho na televisão, que eles vão aprender todo tipo de coisa. Às vezes coisas aparentemente inocentes, mas nós estamos... Certos programas, eu vejo certos programas para criança que me mostraram, estão ensinando os filhos a serem uns estúpidos no futuro. Né? Só mostram o filho a ser bobinho, a ter reações assim completamente espontâneas. Ah, que lindo! Claro, a espontaneidade de uma criança é linda. Mas só a espontaneidade, que é o que muitas vezes esses programas de televisão ensinam, e não educar o filho para daqui a pouquinho ele ser um jovem ou um adulto, lá na frente vai ser enfrentado com a vida, uma vida que ele nunca foi formado para ela, porque ele só ficou em televisão e smartphone com coisas bobinhas, estúpidas e às vezes ruins, por causa dos programas de televisão, porque o pai não quis, ou a mãe não quis, ter o esforço de, por assim dizer, estudar a alma do filho, né? Os pendores, os defeitos, e devagarzinho, com jeito, e às vezes caindo, mas com a ajuda do anjo, discernindo o que eu devo dar e o que eu devo tirar, o que eu devo aceitar, o que eu não posso deixar o filho cair, quando eu devo dizer sim, quando eu devo dizer não. São coisas às vezes simples, mas que a mentalidade moderna não ajuda, né, esses filminhos. Bom, eu não sei se de repente eu estou sendo muito duro, muito direto, mas eu vejo isso e fico triste às vezes, vendo crianças que são formadas para serem uns bobos lá na frente. E aí chega a vida com sobretudo a vida moderna, com todas as dificuldades, eles levam um susto, porque aquilo, enfim, um susto tremendo, e alguns deles acabam indo para a droga por causa disso. Porque é um contraste muito grande entre tudo rosa, né, tudo azulzinho, e chega a vida tremenda, não, eu tenho que me refugiar em alguma coisa que me alivie. Isso acontece muito, né? Eu tenho lido algumas obras de psicólogos católicos a esse respeito. É de fato uma coisa que acontece muito. Agora, se os anjos estiverem conosco, se for um caso de um padre no altar, no confessionário, se for um professor na escola, nas nossas visitas, nos nossos trabalhos apostólicos, que o anjo seja em todo lugar o nosso íntimo confidente da nossa vida. Nós sentiremos rapidamente a grande doçura e a força dessa familiaridade celeste e vereis os belos frutos desse trabalho a dois. Ou seja, não sou eu sozinho, ou não é o casal sozinho, ou não é a mãe sozinha, é junto, cada um com seu anjo da guarda. A todos os católicos, né, façam a mesma coisa. Desde a infância, ou seja, tratando com a infância na escola, no momento da primeira comunhão, ensinai aos pequenos a conhecer o seu anjo da guarda. Ou seja, não mostrar o anjo da guarda só como um anjinho bobinho que ajuda a passar a ponte, mas quando a criança tiver uma verdadeira dificuldade, junto com ele, invocar o anjo da guarda, diz, você tem um anjo que você não vê, mas que ele age continuamente para te ajudar. Quando tiver um perigo, peça ao seu anjo da guarda. A amá-lo, a rezar a ele, a contar com ele, a se refugiar sob as suas asas. Né? Devoção graciosa e fácil, que na vida ficará como ou seja, que a criança levará para a vida essa ideia de que tem dificuldades, é preciso enfrentar as dificuldades, mas que eu tenho um amigo que é o melhor amigo de longe, não é? Que quando vem más companhias eu devo, por assim dizer, consultar um advogado para que me afaste das más companhias e assim por diante. Então, é com esses dois lados, os perigos da vida, né, os momentos que você terá que escolher sozinho.
Claro que isso depende da idade, o que a gente vai dizer. Evidentemente, isso não é um vídeo completo a respeito de tudo, mas esse aspecto da fé viva na presença e na ação do anjo da guarda. E disso depende que ele nos ajude por causa dessa lei da providência. Que nesta terra a providência vai dar ou deixar de dar, muitas vezes, dependendo da nossa oração e da nossa fé. Na fé concreta, na presença e na ação dos anjos. Eu espero que esteja claro. Se não tiver, por favor, coloque nos comentários. E até amanhã, se Deus quiser.